Bom, boas noites a todas e todos, visíveis e invisíveis. Bem-vindos, então, ao quarto encontro do terceiro módulo do Seminário Psicanálise Cotidiano, que é o 28º encontro do seminário, e o último do ano também, né? Então, estamos recebendo hoje o Pedro Castel novamente, né? Então, o terceiro módulo, né, como todo mundo já sabe, né, tá tratando do tema de Freud a Reich. Então, temos aqui, né, dois haitianos conosco nesse módulo, o Pedro Castel e o Nicolau Maluf Júnior. E, bom, o Nicolau falou nas duas primeiras aulas, né? Agora o Pedro está na sua segunda e última aula. Então, vamos lá, Pedro, com você. Pode tocar aí a sua Beleza. parada aí. Boa noite a todos, né? Então, vamos dar uma continuidade a essa articulação, né? Que a ideia é um pouco que nós acreditamos que o Reich seja, na verdade, uma continuação do Freud, ou da psicanálise em geral, né? Para ser mais preciso. Apesar do Reich ter sido expulso, né? Da IPA, né? Associação Internacional de Psicologia, nós achamos que ele, na verdade, não se diferenciou tanto, né, nas ideias, ele deu uma continuidade das ideias básicas do Freud. Né? Então, na aula passada, dando uma pequena recordada, né, para a gente engatar, assim, vamos dizer, a gente colocou que havia uma correspondência funcional entre a couraça muscular e metabólica, né, e vegetativa, né, a couraça é tudo isso, muscular, metabólica e vegetativa, com a correspondente couraça psíquica. Né? Então, eu contei o caso de um cliente, né, que era um passivo, tinha ideias passivas homossexuais, né, contidas, né, que ele não admitia para ele próprio essas ideias, né, e que essa reprovação, né, impedia esses impulsos. Né, e essa reprovação a essas ideias internas, né, dentro dele próprio, correspondia também, havia uma defesa, né, de controle para a não expressão dessas ideias. E a forma de controle que ele tinha era um pescoço rígido, né, uma atitude masculina rígida, contraindo a garganta e o próprio pescoço. Né. E aí o Reich vai falar, né, que essa contratura crônica do pescoço seria o aspecto fisiológico, né, e ela era funcionalmente idêntica, isso é importante, é um conceito reichiano, né, ela é funcionalmente idêntica à não expressão, ao controle, né, para não haver expressão desses impulsos que eram psíquicos, né, que eram de desejo. Né. Então, havia, né, apesar da diferença, né, da natureza delas diferente, uma contratura muscular, né, é diferente de um controle, né, da expressão de desejos, eles são diferentes, né, ao mesmo tempo havia uma identidade funcional. Eles tinham a mesma função, a contratura tinha a mesma função da defesa, né, de controlar, de não expressão desses desejos homossexuais passivos. Posso perguntar uma coisa? À vontade. Quer dizer, então, a mesma função significa o que exatamente, né? Quer dizer, significa que você controla, né, os seus impulsos, né, homossexuais, tanto de uma forma quanto de outra, quer dizer, tanto de uma, sei lá, para um caminho psíquico, né, quanto para um caminho físico, ou necessariamente, né, numa perspectiva reichiana, você vai ter as duas dimensões sempre. Você vai ter as duas dimensões sempre, porque, na verdade, eles são faces de uma mesma moeda. Tá?
a questão psíquica, né, essa contradição psíquica interna do sujeito, ela vai tentar retirar a energia do impulso do desejo, certo? E essa energia vai para o corpo, vai para a musculatura. Ela é que sustenta, né, o traço de caráter ou o sintoma, né, no caso a contratura muscular, né, causando uma hipertonia daquela musculatura constante. Tá, então, a partir disso, deixa eu perguntar uma outra parada, porque eu acho assim que também, já que vocês dois estão aí, né, e eu já tenho, enfim, já conversei algumas dessas coisas com o Nicolau algumas vezes, né, imagino que também, de repente, seja legal contrastar uns pontos de vista em torno de alguns pontos aí. Então, assim, né, o que você está dizendo, né, é que a couraça, então, né, quer dizer, esse arranjo físico, né, o arranjo muscular e tudo, né, ele é uma forma dessa energia ir para algum lugar, né? A energia, então, do impulso sexual tem que ir para algum lugar, ela vai para lá, né? E aí você compõe, né, fisicamente e psiquicamente, você compõe a sua defesa, então, contra aquele impulso. O que fica, né, como uma questão ainda, né, a ordem, se há uma ordem de prioridade entre os dois elementos, entre o elemento psíquico e o elemento físico. Quer dizer, a questão, eu acho, né, uma das grandes questões, mas me corrijam, né, se eu estiver falando besteira, mas eu tenho a impressão que uma das grandes questões do trabalho corporal, né, é justamente essa, né, quer dizer, o ponto de interrogação aí é o seguinte, né, se o psíquico causa o físico de alguma forma, né, através do trabalho corporal, então, é isso aí que eu queria ver essa discussão, né, quer dizer, se o psíquico causa o físico, então, quando você mexe no físico, você está meio tratando sei lá, né, a consequência e não a causa, né? Então eu queria entender um pouco essa relação aí. Faz sentido a pergunta? Faz, total. E ela é uma pergunta super pertinente, porque essa é a grande questão do Reich, né? O Reich, ele propunha uma união indissolúvel entre o somático e o psíquico. Então, eles eram apenas faces de uma mesma coisa. Ele dá, inclusive, uma imagem de um mar, né, que a gente seria, o nosso psicossoma seria um mar, onde em alguns momentos o psíquico emerge com uma onda, e em alguns momentos o somático emerge com uma outra onda. Né? E que, na verdade, eles são uma coisa só. Eu fiz um desenho aqui que talvez ajude, não sei se vocês vão conseguir vê-lo. Né? Não sei da distância. Está dando para ver aí? Tem que aproximar mais. Um pouquinho mais, Pedro. Aí, afasta um pouquinho, senão a letreira aí embaixo. Deixa eu ver a minha própria imagem que eu vou ficar mais... Uhum. É engraçado, não está indo a minha imagem. Eu não estou me vendo, eu estou vendo o Nicolau. Deixa eu ver. Mas deu para ver. Deu para ver, né? Então, quando ele faz esse desenho aqui, né, você tem um núcleo, né, uma fonte de energia biológica, né, que futuramente ele vai ver como cósmica. Tá? Vocês estão vendo? Eu não tô... Agora você inverteu a sua câmera, Pedro. Eu inverti agora. Isso. Não, peraí. Inverteu, está invertida ainda. Peraí, estou tentando desinverter aqui. É porque ela demora a desinverter. Eu estou tentando... e agora foi. Isso. Foi. Tá? Beleza. Então, ele tem uma fonte de energia biológica, tá? Dessa fonte sai uma identidade psicossomática, né? E se bifurca entre soma e psique. Mas eles têm uma unidade, eles são uma coisa só. Isso aqui é difícil de entender no Reich, né? E é difícil para nós ocidentais entender, porque só os orientais têm concepções parecidas com essa, né? Tipo, por exemplo, a filosofia taoísta, ela tem essa unidade. Não existe diferença entre corpo e psique. Né? Existem diferenças, mas são uma unidade só. É uma diferença de sutilezas energéticas. Né? A física quântica, ela se aproxima um pouco dessa concepção. Né?
porque, na verdade, energia seria matéria concentrada. E o próprio Reich achava isso, né, que o orgão, a matéria, seria uma energia concentrada. Né? Então, não há diferença entre uma energia psíquica, né, ou seja, alguma coisa que acontece na nossa mente, alguma representação que é energizada, né, de movimentos somáticos, né, de E energia aí, somática. é porque a partir daí você pode colocar uma questão clínica, né? Que é em que direção, né, a terapia reichiana vai, né? Quer dizer, se você enfatiza o lado psíquico, se você enfatiza o lado físico, se você parte do psíquico para o físico, ou parte do físico para o psíquico, trabalha os dois ao mesmo tempo, quer dizer, né? E aí as diferenças clínicas entre a sua clínica e a clínica do Nicolau, de repente, era maneiro dar uma situada nisso, né? Deixa eu comentar uma coisa rapidinho, Pedro, desculpe. Como o Pedro estava falando, o Castel estava falando, do ponto de vista funcional e atual, né, uma coisa corresponde à outra, que é mais ou menos a mesma coisa que dizer que sem o acontecimento somático, a defesa psíquica ou a resistência psíquica não existe ao impulso, o que leva, do ponto de vista epistemológico, a uma conclusão, que é a ideia de psiquismo, eu estou apontando para a cabeça, né, ela passa a ser organismo. Então, o psiquismo não é uma coisa na cabeça. Do ponto de vista histórico, a instauração da desordem, do ponto de vista da instauração da desordem, historicamente, primeiro é o conflito psíquico, e automaticamente dele deriva a condição somática. Mas primeiro o conflito, e depois a desordem somática se inaugura. Né? E aí uma coisa acompanhando a outra. Então, da experiência, vamos chamar traumática, deriva a couraça muscular. Mas primeiro... Não sei se o Pedro concorda dessa leitura, mas... Eu vou falar sobre isso. Eu concordo até certo ponto, mas ainda continuo, tem uma extensão do que você falou. Porque, assim, na verdade, toda a questão que causa o recalque, por exemplo, que é a questão que vai gerar a neurose, né, ela vem de uma impossibilidade de lidar com uma certa qualidade ou grandeza, né, ou as duas coisas misturadas, de um afeto. Que, na verdade, afeto e energia, tanto para Freud como para Reich, são uma coisa só. E é isso que eu vou tentar desenvolver aqui, né, em concitações do Freud, que afeto e energia para Freud é uma coisa só. E para o Reich também. Então, o que está por detrás de tudo isso é a questão energética. Anterior à questão psíquica e à questão somática é o energético. O energético, na verdade, ele tem uma qualidade intrínseca a ela. Isso já é um pouco Pedro Castel, né? Porque quando você tem um sentido de movimento, né? Lembrando da aula passada, existe um pulsar, né? O pulsar, quando ele se expande, ele vai para o prazer, ele vai para a alegria, né? Ele vai para coisas positivas, né? O amor, né? E quando ele se contrai, né, ele vai para o medo, para a angústia, né, e para a tristeza um pouco mais elaborada com algumas questões. Né? O amor também é um pouco mais elaborado. Né? Mas esse movimento básico, né, a gente não pode falar que uma ameba ama, mas a gente pode falar que ela sente desprazer ou prazer. Né? Porque ela precisa dessa sensorialidade primitiva para entender se o meio é propício ou não é. Né? Então, essa coisa básica, né, do psíquico, o Freud já falava, é esse contínuo prazer e desprazer. Né? Com a complexificação da gente, né, a partir dos mamíferos, vamos dizer, já há uma complexificação bastante grande, né? E chegando no homem, nós vamos elaborar essas emoções de uma forma mais contundente. O amor é um laço afetivo, né? Ele é uma expansão, mas é uma expansão que se dirige ao outro. Ele não é necessariamente um desprazer com o meio. Né? Então, ele é mais complexo. E certos medos, né? Certos medos básicos, né? Vamos dizer
que até uma ameba sente, no sentido não pessoal que a gente sente, mas no sentido de ser desfavorável aquele medo e que ela precisa se proteger, ela precisa se contrair, ela precisa diminuir todo o seu funcionamento para se proteger de um meio que não é propício. Essa é a base de todo o afeto. Então, todo afeto ela tem um componente intrínseco corporal. Não se reduz a isso. Tá? Porque hoje a gente tem a neurociência, que quer dizer que o afeto está num circuito neuronal, né, ou que está numa parte, né, do cérebro, situado naquela parte do cérebro. Não é isso. Né? O Reich vê o corpo como uma totalidade. Ele achava que todos os neurônios pulsavam como todo o corpo pulsa. Né? Que os plexos neuronais, eles pulsam, né? Igualzinho pulsa o nosso coração, igualzinho pulsa o nosso pulmão. Né? Não há uma diferença. Né? E que os neurônios seriam simplesmente conexões de passagem dessa energia. Mas o que determina que uma certa energia passe não é o neurônio, não é a coisa física. Tá? Então é uma coisa energética, afetiva, sensorial, é um afeto. Né? Não sei se você conseguir responder a você, Pedro. Acho que sim. Eu estou vendo um monte de pergunta. Me lê aí para mim. Desculpa, Não, bom, lá em cima a Cíntia perguntou, então o fenômeno traumático se dá primeiramente no psiquismo e gera uma resposta de expressão no corpo. Esse entendimento está correto? É difícil, porque na verdade se dá simultaneamente nos dois. É complicado. Por causa disso que você estava dizendo agora, que quer dizer, que o que se passa no psiquismo é afetivo e que já que é afetivo tem uma dimensão corporal já também, alguma coisa assim. Exato. Não existe afeto sem corpo. Não existe um afeto sem soma. Né? E essa é a grande diferença para nós, por exemplo, dos lacanianos, onde o significante, que é a expressão de uma palavra, seja ela verbal, seja ela escrita, né, é que é todo o inconsciente, a cadeia do inconsciente. Para nós falta o afeto que na verdade é o inconsciente. Né? Ok, quer dizer, porque mesmo no... Desculpe. Vai, fala. Não, eu até perdi o que eu ia falar. Fala aí. Desculpe. Não, porque, quer dizer, até no próprio Freud, né, aparece essa ideia, né, o Freud oscila, né, entre momentos em que o conflito é entre ideias, né, e situações em que o conflito não é exatamente entre afetos, mas ele envolve uma dimensão de algo que a gente poderia chamar de afeto. Né? Então, né, o conflito entre ideias, né, no Freud, né, é aqueles lances do tipo, né, eu desejo o meu sogro, né, mas o meu sogro é proibido para mim. Por que ele é proibido? Porque tem a lei, né, tem uma moralidade. Tá. Então, a ideia da proibição do sogro conflitua com a ideia do meu desejo, né, alguma coisa assim. Então, essa é a dimensão mais intelectualista do Freud. Né? Mas em certos momentos ele bota afeto para jogo. Porque essa ideia ela tem que ser catequizada. Quando ela é catequizada, ela é energizada. Né? E quando ela é energizada, para o Freud, isso é afeto. Então intrinsecamente, não existe um conflito entre ideias, ideias, né, sem essa carga emocional. Não existe isso. Para mim, a leitura minha do meu Freud. Tá? Claro que tem leituras, né, que nem a pulsão. A pulsão é o limite entre o somático e o psíquico. Existe um amigo meu lacaniano que diz, bom, se é o limite, não é uma coisa nem a outra. Entendeu? É a leitura dele. Para mim, é exatamente um momento de união, que pressupõe que existe uma união indissolúvel entre uma coisa e outra. Tá? Então, são leituras, mesmo que está falando. Mas o Nicolau fez uma cara de mais ou menos uma hora aí. Fez um gesto de mais ou menos. Não. Não? Acho que não, pelo menos. Ok. Não, você fez, mas você não se deu conta. É só um elemento a mais, que é tipicamente reichiano, né? A instauração da neurose, que é ter vamos chamar assim, um momento inaugural, seja ele lá quando for, né? Essa dialógica, mas tem uma consequência imediata dessa dialógica,
que só faz sentido no pensamento reichiano, que é a estase, que é quando a autorregulação já está alterada e começa um acúmulo. Esse acúmulo entra no circuito, e esse acúmulo da estase energética, ele estimula a neurose, porque estimula o desejo, que, por sua vez, torna necessário estimular as defesas e assim por diante. Então, é como se fosse um terceiro elemento que ingressa no cenário e ele não estava lá antes. Então, esse acúmulo faz parte dessa constituição e dessa dinâmica. Então, a eliminação da estase passa a ser parte de um projeto clínico também. Não é só a eliminação, vamos dizer assim, do conflito, da neurose e assim por diante, mas passa a fazer parte do projeto também, né? Da forma que talvez fosse esse comentário. Ok. Então, vou aí tem uma outra pergunta. Posso? Tem uma outra pergunta da Thaís. Desculpa, se puder voltar rapidinho na coisa lá do desenho, dessa distribuição de psíquico e corpo, me perdi um pouco. Tá. Vamos ao desenho, então. Tá vendo o desenho? Tá conseguindo ver? Aí, né? Acho que aí pega o desenho todo. Então, você vai ter um núcleo energético. Tá? Esse núcleo energético é o que dá início a tudo. Né? E existe, a partir desse núcleo energético, existe uma identidade psicossomática. Né? De início, nós somos uma coisa só. Por o Reich, o pensamento, a psique, ela é gerada a partir daí. Né? A psique nada mais é, no início, essa identidade ela é fusional, né? no indivíduo. Né? E a partir daí, né, é que vai haver um desdobramento entre psique e soma. Tá? Então, primitivamente, né, não existe uma mente. O Winnicott diz que não existe nunca uma mente, inclusive. Né? Ele é mais radical ainda. Então, ele vai falar de uma unidade, e o psíquico, né, ele é uma forma de adaptação do ponto de vista energético. Existem adaptações somáticas e existem adaptações intelectuais. Né? Se a gente pegar o Piaget, por exemplo, que estudou todo o desenvolvimento da intelectualidade, né, ele fala de que todo o pensamento começa com movimento. Né? Ensaio e erro. O pensamento concreto, você vai num lugar, bate, né, e não passa. Aí você vai, ensaio e erro, até que uma hora passa. E aí, em algum momento, em vez de você bater, ficar testando essa coisa, você descobre que você pode passar direto. Né? E isso passa a ser internalizado. Mas isso foi construído a partir de um movimento. Né? Então, é o estágio sensório-motor. Né? Esse estágio sensório-motor é que vai desenvolver uma intelectualidade, vai desenvolver um que a gente chama de raciocínio. Né? Então, o próprio raciocínio ele é uma construção adaptativa nossa, que com o tempo vai se construindo. O Winnicott fala de uma fase do concernimento, né? Que o bebê, por exemplo, inicialmente ele morderia o seio da mãe, mas que não haveria nenhuma maldade, né, no sentido agressivo, de agressão. Haveria uma agressividade natural, né, uma experimentação do mundo, né, e das suas formas de lidar com o mundo. Né? Mas que não haveria uma causa e efeito. Se você faz isso, então você causa isso. E aí você banca isso ou não. O concernimento é isso. É você saber as causas da sua ação. Né? E que o bebê nem isso teria. Então ele vive essa experimentação corporal. E o pensamento e a construção do afeto, que é tudo junto, né? É indissolúvel, ela vai se dando a partir daí. Né? Bom, aí eu vou tentar, junto com o Freud, achar que isso não é tanta loucura, porque o Freud já falava as bases disso um pouco. Né? É isso que eu estou me propondo. Então, em 1914, Freud, em A Guisa da Introdução ao Narcisismo, né, fala o seguinte: precisamos lembrar que todas as nossas concepções psicológicas são provisórias. Né?
e deverão algum dia poder se calcar sobre substratos orgânicos. Isso é uma fala dele. Mais adiante, ele fala o seguinte: a própria teoria da libido se apoia primordialmente na biologia, embora em pequena parcela esteja também assentada sobre as bases psicológicas. Ou seja, quanto mais perto, né, da pulsão do orgânico do biológico, menos esse pensamento é estruturado como a gente está nessa aula, por exemplo, o pensamento que a gente está usando nessa aula. Né? O pensamento do isso, a gente vai ver, né, que o próprio fala, é um pensamento especializado, é um pensamento próprio do isso. Né? Não é diferenciado da nossa racionalidade. Né? É um pensamento que gera um processo. Que é um processo, por exemplo, o Freud ele faz uma diferenciação, né, entre, agora esqueci, objeto e palavra. Eu esqueci tem o objeto. O objeto não sei, imagética do objeto, não é isso, não. Agora esqueci a palavra que ele usa como conceito. Representação? Representação de objeto e representação de palavra. A representação de objeto, ela é sensorial, ela é sensação. Ela é uma imagem, ela é um cheiro, ela é um som, ela é isso. Então é isso que está no inconsciente. A palavra não está no inconsciente. Ela nem cabe nesse inconsciente. Ela pode estar perdida, né? Assim, no sentido de não ser acessada. Mas o que faz ela não ser acessada é algo que não é da palavra. Não é da ordem da palavra. Isso para mim. Tá? O próprio... Fala. Oi. Posso fazer uma pergunta? Eu super concordo com o que você está falando, assim, da minha perspectiva, sei lá, corpo, dança, arte. Mas eu fiquei me perguntando se isso é uma questão que eu também acredito que ela é única, né, una e tem a questão da energia. Por que houve essa ruptura tão grande ao longo da nossa trajetória cultural? Assim, né? Porque eu fico pensando, por que a gente se afastou tanto? E sempre me parece que o nosso caminho é tentar voltar um pouco a isso, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se é uma coisa que deveria ser, entre aspas, natural da nossa existência, independente de poder, não sei o quê, mas por que a gente resolveu ir por esse caminho? Eu não sei se você vai ter resposta para essa pergunta, mas eu fico me perguntando em que momento... Não, é mais seguro ter essa racionalidade dicotômica, funciona melhor para a gente separar, né? E por que depois outros não, vamos juntar de novo, porque deu ruim, né? Vamos resgatar. Não sei se você entendeu, assim, mais ou menos a questão. Entendi, sim. E é uma boa pergunta. Porque eu acho que tem dois níveis. Tem um nível individual e tem um nível social, né? No nível individual, a gente tem que resgatar esse profundo dentro da gente, que há uma união indissolúvel entre o psique e o soma. E é isso que nos equilibra. Né? Na filosofia taoísta, por exemplo, você tem que acessar, né, o Tao dentro de você. Então você tem que fazer a não-ação, o Wu-Wei, a não-ação. A não-ação é você agir, não é não agir, é agir de acordo com essa coisa profunda dentro de você. Né? E sem as construções neuróticas que a gente tem. Eu falaria, claro que um taoísta não vai falar isso, mas é isso. Então, ao nível individual, a cisão entre o pensamento e a emoção, né, o pensamento deveria, naturalmente, ser uma ajuda, né, da nossa emoção. Tanto da expressão dessa emoção, a gente conseguir expressá-la isso para o outro, como da ação que desdobra dessa expressão emocional. É claro, quando a gente fala de expressão emocional, existem conflitos emocionais e a gente vai ter uma síntese e é isso que nós vamos expressar. Tá? Porque senão a gente teria a raiva e a raiva seria profunda, a gente vai expressar de qualquer jeito, não é isso. Né? A gente vai ter que ter a raiva, vai ter que ver as consequências
da nossa atitude frente, né, com aquela ação de raiva e modular uma boa conjunção, uma boa síntese daquela situação, e aí o intelecto nos ajuda a ver a melhor forma de fazer isso. Isso deveria funcionar assim. Mas a neurose nos faz fazer uma cisão, né, entre a nossa intelectualidade e a nossa emoção. Então vem todo o mecanismo de racionalidade, né, quando você tenta racionalizar as coisas. Você, na verdade, está fazendo aquelas coisas por emoções que estão encobertas, né, mas você dá uma série de razões, né, coerentes até dentro do próprio discurso, para você dar a base para aquilo que você está fazendo, que na verdade é uma questão emocional que está encoberta. Então, essa é a cisão individual, né? Do ponto de vista macro, nós temos aí uma outra questão que é um pouco mais profunda, né? Porque a técnica, a ciência, ela vai se construindo pela racionalidade, né? E desse ponto de vista, realmente, se a gente se permitir que a emoção tome muito essa situação, fica complicado, porque os avanços intelectuais vão ser muito mais lentos, né, e certos cálculos muito complexos vão ser difíceis, né? Hoje em dia, a física é quase matemática pura, né? É quase uma lógica pura, né? Então, esses avanços, eles cada vez mais se afastam, né, do ponto de vista cultural dessa coisa. A questão é da gente poder lidar com isso de uma forma emocional, nós individualmente, mas a cultura, ela tende a isso. Ela não tem, é um caminho sem volta, eu acho, né? Pode ser que, sei lá, com a física quântica, num futuro, quem sabe, haja uma volta, né, da integração maior do afeto com esse intelecto. Espero, né? Todos esperam. Seria, sei lá, a era de Aquários, que muitos dizem por aí. Sei lá se a gente acredita nisso, mas seria isso, né? Onde a poesia e a ciência andassem juntos, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Tá? Ok? Então, voltando ao nosso velho e bom Freud, o conceito de pulsão, né? Quer dizer, o conceito de pulsão, ele traz a ideia da questão energética, né? Então, eu vou ler aqui no vocabulário de psicanálise, né, do Laplanche-Pontali, assim é definido, né, que eles definem: processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, carga energética, fator de motricidade que faz tender o organismo para um alvo, né? Então, ela tem uma quantidade, porque é uma força, ela produz trabalho, né? E, ao mesmo tempo, ela tem uma qualidade, porque ela tem um alvo. Se ela tem um alvo, ela tem uma coisa que é própria. Mesmo na segunda tópica, vocês vão ver a pulsão de morte e Eros, né, a pulsão de vida, elas, o Freud fala categoricamente que tem sentidos opostos, né? Uma tende à entalpia, a outra à entropia, né? Uma tende a zerar a energia, a outra a construir coisas com a energia, né? Então, existe uma qualidade, né, que não passa por uma intelectualidade, é uma qualidade intrínseca à própria energia, né? E é isso que, para o Reich, para mim, é que os afetos, exatamente porque têm esses sentidos, né, é que eles têm essa união entre qualidade e quantidade indissolúvel. Mas é uma qualidade que não é desse nível racional que nós usamos. É uma qualidade do tal do isso do Freud, né? Vamos ver mais adiante, vamos ouvir isso na palavra do próprio Freud, né? Um outro conceito, né, que é muito importante do ponto de vista energético para o Freud é a libido, né? Então, em 1921, em Psicologia de Massas da Análise do Eu, a libido é a expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à energia considerada como uma magnitude quantitativa, daqueles instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a palavra amor.
Então, o próprio Freud ele faz uma ligação do prazer com o amor. É interessante isso, né? Então, o prazer que seria uma coisa sensorial, né? Que seria, vamos dizer, uma qualidade mais primitiva, né? Um organismo é bom para um organismo, é prazeroso. É ruim para o organismo, é desprazeroso, né? Bem especial, assim, né? Vai até uma coisa mais complexa como o amor, né? Que aí é toda uma construção de um laço afetivo, né? Todo amor é uma construção. Assim como Freud compara a libido, também o próprio Freud faz uma comparação da libido com o pseudópo, né? de um protozoário, né? Da expansão dele, né? E aí se catequiza um objeto, né? Um sujeito, uma pessoa, ou um ideal também, você pode amar um ideal, né? E esse processo é que vai fazer essas ligações para o próprio Freud. Para o Reich, né, essa coisa do pulsar, né, de contração, expansão, ela vai dar uma categoria, né, uma qualidade da vida, intrínseca à vida, né? Então, esse pulsar energético vital, presente desde o início da vida, é integrado às sensações primitivas do contínuo prazer e desprazer, né? Prazer entendido como expansão interna, né? Então, você se expande, né? A ameba, ela estende ao máximo a sua membrana externa, né? O citoplasma ele se dilui, ocupando todo o espaço interno que é feito pela membrana estendida, né? E as organelas vão mais para a superfície, vão mais para a periferia da célula, né? Essa expansão interna ela se vai em direção ao mundo, porque quando expande essa membrana, ele se aproxima do mundo, né? Nós também. Né? Quando nós estamos bem, né, nós nos aproximamos do mundo, nós interagindo com as pessoas, nós vamos aos lugares. Quando a gente está mal, esse mal pode ser até uma doença, né? A gente se encolhe, a gente fica pequeno, a gente fala menos, a gente se contrai, né? Então é um processo que é interno e externo ao mesmo tempo. Essas sensações e emoções primitivas vão se complexificando na medida da evolução, né? E chegando ao humano. No humano, Freud vai ligar a energia, libido, e as energias da pulsão de conservação aos afetos. Ele fala da ligação da lembrança, afeto e energia, né? E ele vai falar nisso no texto desde o início, né? Que é o primeiro texto considerado psicanalítico, né, que é sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos. Então, vou ler aqui um pouquinho a citação dele. Ele fala a respeito da lembrança, né, o esmaecimento da lembrança. O esmaecimento de uma lembrança ou perda de seu afeto dependem de vários fatores. O mais importante desses é se houve uma reação energética ao fato capaz de provocar um afeto. Pelo termo reação, compreendemos aqui toda a classe de reflexos voluntários e involuntários, das lágrimas aos atos de vingança, nos quais, como a experiência nos mostra, os afetos são descarregados. Quando essa reação ocorre em grau suficientemente grande, parte do afeto desaparece como resultado. Isso ele já está falando lá na histeria, né, a respeito. É interessante a gente ver no dicionário, que eu até digo para vocês, né, que é um dicionário ótimo do Hans, né, que são os termos freudianos em alemão. Né, ele fala sobre esse descarregar. Né? Então ele fala o seguinte, onde o verbo adfuhr, né, que é em alemão, descarregar, significa genericamente conduzir daqui para além, levar embora. O substantivo abfuhr designa um movimento de retirada, escoamento.
algo diverso de uma descarga ou disparo abrupto. Então, na aula passada, alguém levantou isso, né, sobre a questão da descarga, né? A descarga, ela é um escoamento. Ela não é uma descarga abrupta. Então, vou me livrar do afeto. Ela é uma tendência do organismo a passar esse afeto, né? Que nem o negócio, águas passadas não movem moinho. Então, se o afeto é energeticamente, ele deveria, uma vez passado, passar. Você sente, né, tem algumas reações e passa. Mas não é bem assim que acontece, né? A gente sabe disso. Por quê? Porque há as contracatexias que seguram isso. E aí ele se perpetua enquanto neurose. Tá? Aí ele vai falar reinvestimento, o Pedro afetaria. Não, interessante, né? Ele vai falar disso mais adiante. Eu vou deixar para responder, né, um pouquinho mais adiante, com as próprias palavras do Freud, que, na verdade, o Freud vai dizer que todo afeto tem uma construção somática, né, que vai ser startup, né, quer dizer, vai ser ativada e que vai produzir o afeto novamente. Né? Porque se a gente pensar assim, ok, lá quando criança eu tive um afeto, esse afeto foi reprimido, né? Então eu agora, na minha terapia, vou reviver esse afeto. Sim, esse afeto funcionalmente, mas não materialmente, não é a mesma energia. Né? Não é a mesma energia. Não é possível isso. Tá? E nesse sentido a energia até pode ter sido descarregada ou fez o trabalho de manter um traço de caráter ou um sintoma, né? Então é preciso que o que seja revivido é a funcionalidade daquela emoção. Tá? E essa funcionalidade está no substrato biológico. Aí é um ponto de vista reichiano, obviamente. Né? E aí, para não parecer tão louco, né, mas isso não tem nada a ver com Freud, que absurdo, né? Que coisa maluca. Não, não. O Freud começa desde lá, do texto sobre histeria, né, e tal, não sei o quê, falando sobre a conversão da senhora Elizabeth, ele fala: resultaria diretamente dessa descrição que o amor inconsciente teria perdido tanto a sua intensidade através de uma conversão desse tipo que teria reduzido apenas uma representação fraca. Essa redução da força seria, então, a única coisa que tornou possível a existência desses sentimentos inconscientes como um grupo psíquico isolado. Ou seja, ele acha que o sentimento, de início, ele acha que esse sentimento, né, erupção. Sim. Ele acha que o sentimento, né, ele está inconsciente, existe o inconsciente. Né? No meio dessa história, lá em torno de 1915, ele vai dizer que não. A única coisa, quando ele fala do recalque, é a ideia que está inconsciente, que não é possível ter um afeto inconsciente. Mas, na segunda tópica, né, ele já vai falar de sentimentos de culpa inconsciente. Então, ele fica oscilando entre uma coisa e outra, né? Como bem o Pedro falou. Né? Às vezes, ele fala desses sentimentos inconscientes, às vezes, ele acha que não é possível, e às vezes, ele fala. Né? Aí, vamos falar, né, em um texto mais adiante, né, porque aí senão a gente fica falando de textos primordiais. Aí o nego vai dizer, não, mas isso é o início do Freud, o Freud né, foi mais adiante, modificou sua ideia. Então vamos pegar de 1926, Inibição, Sintoma e Ansiedade, né, que eu gostaria de traduzir por medo, tá? Porque o texto que eu estou falando é da Standard, eles traduzem por ansiedade, por causa do anxiety, do inglês, né, quando traduziram para o português. Mas, na verdade, a palavra que o Freud usa é medo. Então, o que o Freud fala é o seguinte, o medo, eu já vou falar com medo, né, não vou ler a ansiedade. Não. O medo não é criado novamente na repressão.
é reproduzido como estado afetivo de conformidade com uma imagem mnêmica já existente. Se formos adiante, indagamos da origem desse medo e dos afetos em geral. Estaremos deixando o domínio da psicologia pura e penetrando na fronteira fisiológica. Os estados afetivos têm-se incorporado na mente como precipitados de experiências traumáticas primérvias, e quando ocorre uma situação semelhante, são revividos como símbolos mnêmicos. Né? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que há um construto dentro de nós, desde a primeira vez que a gente sente medo, ou a gente sente amor, ou a gente sente culpa, sei lá, né? Que é construído, né? Um núcleo que tem uma parte biológica, porque está além da psicologia, né? Que é ativado e que vai fazer com que nós revivamos essa emocionalidade novamente. E é essa emocionalidade que nos liberta, né, daquilo que a gente não conseguiu lidar. Porque lá, quando criança, aquele afeto, aquela energia, né, foi excessiva. A gente não tinha estrutura para lidar com isso. Né? E a gente, às vezes, tem que, no processo terapêutico, de construir um pouco mais essa estrutura, fortalecer o eu do sujeito para lidar um pouco mais, né, com as perdas, por exemplo. Né? Eu chamo isso de a experiência dos túneis. Né? Eu fantasio que a primeira vez que a gente entra num túnel, a gente acha que todo mundo é preto e que vai ficar preto até o final da vida, né? Que é tudo escuridão e que você não vê nada. Né? Só que a gente vai lá e tem o fim do túnel. E aí eu me lembro muito da estrada de Petrópolis, tem uma paisagem maravilhosa, né? E aí a gente vai vivendo isso e vai começando a acreditar que tudo tem saída, que tudo tem um fim, né? Que você mesmo perdendo uma coisa que é muito importantíssima para você, em algum momento você vai achar coisas que vão ocupar esse lugar. Né? Existe um processo, o processo de luto, né? Mas que existe esse processo, que existe essa possibilidade e que isso te dá esperança e uma construção, né, possível de, vamos dizer, adiar o prazer. Né? Lamber as suas feridas e adiar o prazer até que elas sejam curadas. E aí o Freud vai falar também das emoções primitivas. Para a gente ver como o Freud pensava assim, bem parecido com o Reich, ou o Reich pensava muito parecido com o Freud. Vamos dizer. A impressionante coincidência como o medo do bebê recém-nascido e a ansiedade da criança de colo são condicionadas pela separação da mãe. Não precisa ser explicada em moldes psicológicos. Essa explicação pode ser apresentada simples e suficientemente de forma biológica. Freud, 1926. Tá? Então, o Freud está falando, né, que esse sentimento primitivo ele não tem uma representação racional, ele não tem uma representação de fala. Ele só tem uma representação de objeto. Por isso que ele tem uma qualidade e uma quantidade energética. Né? E aí entra a segunda tópica, né? Porque aí ele vai falar do id. Né? Ou isso, eu gosto de falar isso. Por quê? O que a gente chama de id, né, aqui, né, na verdade, em alemão é das es. Né? Das é o pronome o. Né? Então é um substantivo. O es. Es é um pronome neutro, né, que a gente não tem em português. A gente tem em inglês, it. Né? O it é o pronome neutro em inglês. Né? Então, o que a gente tem mais próximo é um pronome demonstrativo, que é o isso, que é neutro. O isso é neutro. Então, passa essa ideia, né, de uma coisa neutra, que não é nem feminino, nem masculino. Né? Para Freud, o início de tudo era o isso. E o eu se desenvolve a partir dele.
Então, primitivamente, tudo que constrói o que a gente chama de ego, o eu, né? Depois de todos os outros, o super-eu, né? O ideal de eu, tudo isso é construído, né? Que já são representações, que já envolve toda uma intelectualidade, né? É a partir de algo energético biológico. Né? É um veio, né? Um aspecto da biologia que vai construindo, né? O que a gente vai chamar de psique. Né? Por isso, essa identidade inicial, né? Identitária entre o soma e o psique. Existe uma identidade. Em alguns momentos, ela se divide, ela passa a ter características diferenciadas. É uma antítese dentro da identidade. Toda identidade tem suas antíteses. Né? Tudo isso é dialético. É um processo dialético. Por isso que esse pensamento reichiano é tão difícil de entender, porque ele é fluido. Ele é um processo fluido. Né? Ele não é um processo... Tanto é que o Reich, a partir de um certo momento, ele fala o seguinte, ele fala que as instâncias, eu, super-eu e tal, não são necessárias enquanto construtos, porque todos os mecanismos, né, que são próprios dela são dinâmicos e funcionais e que podem ser descritos e você trabalhar em cima disso. Né? Não é tão importante você saber se aquilo veio do ego, do super-eu, não sei o quê. Né? E fica até complicado em alguns momentos você saber o quanto tem de eu e de super-eu, o ideal de eu e super-eu. Né? Essas diferenças às vezes são complicadas mesmo. Pedro, Oba. deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Então você está dizendo que a psique, para Freud, viria do id, a construção da psique. Sim. Inclusive o superego. Inclusive o superego, porque o superego é um desdobramento do eu. Agora eu surtei. Agora eu fiquei... Olha, o Freud é um cara que tem uma produção vasta, tá? Ele escreve as coisas, né? Obviamente que o Freud, para mim, eu até concordo com o outro Pedro, né? Que o Freud tinha uma certa rigidez e neurose. Claro, até o Reich, para mim, tinha uma certa rigidez e neurose. Todos nós temos, né? Algum nível de neurose. Né? Mas ele era muito vasto, ele tinha ideias, às vezes até contraditórias dentro do processo teórico dele. Ele tinha uns vai-e-vens. Né? Se você pensar assim, pegar os lacanianos, a segunda tópica é maravilhosa, a pulsão de morte, a pulsão de vida e tal, não sei o quê, são pulsões. Né? A palavra em alemão, que Trieb, tanto serve para o instinto da abelha, como da pulsão do homem. Né? Essa diferenciação francesa, né, que é uma coisa muito diferente uma da outra, para o Freud não era bem assim. Ele via como o biológico dando gestão, o biológico, né? E aí o Reich classifica como energético também, mas o Freud não se contrariaria com isso, né? Dado a pulsão, a libido, por isso que eu estou falando dessas coisas que tem essa questão, esse aspecto energético. Né, de construção de todo o eu, o sujeito como um ser. Né? Ele é um processo que vai construindo isso, mas a partir de uma base biológica energética. Tá? E é isso que vai desdobrando gradativamente. Né? Para o Freud, né, já falei isso, o início tudo se desenvolve a partir do isso, né? E por que ele vai desenvolver esse conceito, né, do isso? Ele fica pensando que o recalque gerava um inconsciente a nível do eu. Né? Então, tinha um inconsciente a nível do eu. Né? Isso é a primeira grande descoberta desse momento. Mas havia um inconsciente não recalcado, que se encontra na primitividade do indivíduo. E esse não estava incluído. Como é que ele ia dar conta desse? Então, o isso foi construído a partir, né, desse inconsciente que não é recalcado. O Freud usa um termo da concepção de George Grodeck. George Grodeck era um médico alemão simpático à psicanálise, né?
Ele cita isso, né, nominalmente, ele fala do Grodeck no texto O Eu e o Isso, de 1923. Né? Então, ele vai falar o seguinte: de início, toda a libido está ainda acumulada no id. Não é isso não. Perdão. Penso que nesse momento será de grande valia seguirmos a sugestão de um autor que, em vão, tem nos asseverado nada ter a ver com a ciência rigorosa e pura. Refiro-me a G. Grodeck, né? George Grodeck, que sempre enfatizou que aquilo que chamamos de nosso eu se comporta durante a nossa vida de forma essencialmente passiva e que, conforme a expressão dele, nós somos vividos por forças desconhecidas e incontroláveis. E Freud prossegue mais adiante. Penso que não deveremos hesitar em atribuir o devido valor a essa concepção de Grodeck e dar-lhe um lugar no conjunto da ciência. Aí, a Stander, né, no seu comentário, né, inicial, ela fala o seguinte: não, espera aí, o Freud diferenciou o conceito de Grodeck, né, ele deu uma precisão maior, né, porque era um conceito impreciso. Eu acho exatamente o contrário. Né? Eu acho que o Freud, de 1933, fala o seguinte: denominamo-lo, né, falando isso, denominamo-lo caos, caldeirão cheio de agitação fervilhante. Né? Então, na verdade, o que o Freud estava procurando era a precisão desse conceito de imprecisão. Ele queria um isso que fosse impreciso, que não fosse possível de ser captado pelo que a gente chama de consciência e raciocínio. Ele vai visitar nos sonhos. A galera aqui está delirando. Tá ótimo. Não sei se vocês conhecem o Grodeck. O Grodeck é uma figuraça, né? Uma grande figura. Eu tenho alguns livrinhos dele aqui, ó. Eu aconselho todos. Estudos psicanalíticos sobre a psicossomática. Tá? O homem e seu isso. Né? E o livro do isso. Tá? Tudo bem, o Grodeck é meio exagerado, porque ele acha que o psíquico quase que cria o físico, né? A psicossomática dele é radical. Né? É bem radical. Ele quase pensa a psicossomática só como conversão. Né? Não sei se vocês sabem a diferenciação entre conversão, né, e somatização. A conversão é a conversão histérica, né? Ou seja, a partir de um ato, né, o que o pessoal chama de ideia, né, de representação, é que a somatização se dá quase como espelho dessa representação. E a somatização, não. Ela é indireta. Por quê? Por exemplo, você está deprimido, então existe uma baixa imunológica. Aí você pega um resfriado. Esse resfriado tem a ver com a sua depressão? Sim, tem a ver. Mas não é assim, então a depressão se transformou em resfriado. Né? O coitado do vírus lá do resfriado não tem nada a ver com a sua depressão. Entendeu? Só as suas defesas é que baixaram e abriram espaço para isso. Né? Então, assim, grande parte dos nossos males são muito mais somatizações do que conversões, tá? Apesar de poder haver conversões. Mas o Grodeck é radical. Para ele, tudo conversão. Né? E aí o Freud, eu vou pontuar, né, falando sobre o isso, como é que é esse funcionamento do isso. Os processos que são possíveis nos supostos elementos psíquicos do id, e entre eles o processo primário, diferem amplamente daqueles que nos são familiares, através da percepção consciente em nossa vida intelectual e emocional. Tampouco estão eles sujeitos a restrições críticas da lógica, que repudia alguns desses processos como inválidos e busca desfazê-los.
o id excluído do mundo externo possui seu próprio mundo de percepção. Ele detecta com extraordinária agudez certas modificações em seu interior, especialmente oscilações na tensão de suas necessidades instintivas. E essas modificações tornam-se conscientes como sensações da série prazer e desprazer. Novamente, essa série primitiva, né? É difícil dizer com efeito por que meios e com a ajuda de que órgãos sensórios terminais essas percepções ocorrem. Mas é fato estabelecido que as autopercepções, sensações sinestésicas, sensações de prazer e desprazer, governam a passagem dos acontecimentos no id com força despótica. Freud, 1940. Então, essa ideia, né, de uma unidade indissolúvel psicossomática, ela não é tão estranha ao Freud. Né? Vai estar muito menos estranha ao Winnicott, né, e ao Reich. Né? Winnicott, só para citar, como é que nós estamos de tempo aí? Não, está tranquilo. Winnicott, só para citar uma citaçãozinha do Winnicott, para ver como é que ele pensa isso, ele vai falando a respeito das memórias, né, de parto que os clientes dele vão tendo dentro da clínica dele. Né? O pessoal começa a lembrar de como foi o seu parto. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi clientes que lembraram como foi o seu parto. Né? Claro que lembraram a sensação, tá, gente? Né? Ah, não, meu pai nessa altura falou isso, e o médico falou aquilo. Não é isso, tá, gente? Daí é que eu fiquei pisando tanto, né, nessa estrutura, né, de apreensão do isso. Né? É o isso que está funcionando lá no bebê. Né? Ele não desenvolveu um raciocínio e a concepção intelectual que a gente tem de perceber as coisas. Tá? Então, o Winnicott fala, memórias do nascimento aparecem incrustadas de elementos visivelmente pertencentes a todos os outros estágios do desenvolvimento, inclusive da adolescência, muito mais sofisticada e até da vida adulta. No entanto, o efeito geral parecia-me real por sua terrível intensidade. Ao mesmo tempo que duvidava dos detalhes descritos como memórias, percebi-me acreditando no afeto que os acompanhava. Ou seja, o bebê ele tem uma apreensão desse contínuo prazer e desprazer, essa continuidade primitiva. Né? Eu não sei que nego está escrevendo aí, mas o nego está rindo a beça. Né? Então, o Winnicott acreditava nisso, nessa unidade, né, psicossomática e nessa primitividade muito mais biológica, energética, né, de início, e uma construção gradativa, né, de todo o simbólico do sujeito. O simbólico não é dado. Né? Então, existem algumas leituras, por exemplo, o desejo dos pais, né, determinam o bebê. Verdade. Mas como é que esses desejos do pai se concretizam em relação ao bebê? Dentro da barriga da mãe. Fisiologicamente. Não há outro meio. Esse desejo ele precisa se concretizar biologicamente e energeticamente. Né? Então, esse pai, dialogando com essa mãe, pode perturbar, né, dizer assim, um filho, vamos lidar com esse filho. A mãe vai entrando vai comprando essa historinha, vai entrando na pilha, vai contraindo o útero dela, vai tendo menos sangue, né? O cordão umbilical vai se estreitando energeticamente e o bebê já nasce neurótico, entendeu? Ou psicótico, né? Se o troço for muito grave. Né? Então, esse desejo anterior, ele só se pode ter uma concretude em relação ao bebê enquanto relacionado energeticamente a esse bebê. Porque esse bebê não tem instrumentos para captar outra vibe. Tem que ser essa vibe energética e biológica. Né? Pedro, fala. Queria falar um pouquinho só para comparar, para ver se você puder responder, se é mais ou menos isso que acontece. Porque, por exemplo, tem algumas experiências com teatro físico
Tem um cara chamado Grotowski que ele fez o trabalho energético, né? Que ele trabalhava a partir de exaustão e ele começou a ter a observar, por exemplo, que as pessoas tinham o que ele ia chamar de memória física. Só que aquela memória física era uma memória genética ancestral, assim, por exemplo, durante os improvisos, uma pessoa podia fazer um gesto de que estava bordando. E aí aquilo, tipo, ela não estava racionalizando, porque ela estava muito cansada e esse corpo estava ali livre. Depois ela ia pesquisar e a bisavó dela bordava, era costureira, não sei o quê. E aí ele foi vendo que a partir desses trabalhos físicos, ele podia resgatar uma memória física que não passava pelo racional, mas que de alguma maneira tinha uma certa energia fluindo ali, que aí pode, assim, cada um vai chamar de uma coisa. Se você tem uma espiritualidade, você pode falar que... Oi, estão me ouvindo? Então, acho que ele que congelou. Oi, voltou? Oi, voltei. Então, assim, se você tem uma espiritualidade, uma religiosidade, você pode falar, não, é porque é a sua encarnação, sua outra encarnação. Se você já vai para o lado da ciência, pode falar, não, é uma memória biogenética. Mas eu queria te perguntar se durante a análise, né, o teu trabalho, se isso ocorre também a partir desses exercícios do corpo, essa tal dessa memória energética ou física, que se tem a ver com o que você está falando, assim, mais ou menos. Sim, tem a ver com isso, sim. Porque, na verdade, você tem uma memória corporal, que a gente chamaria de memória corporal. Né? O próprio Freud, ele fala naquele texto que o pessoal considera pré-psicanalítico, né? Que eu esqueci o nome dele, que ele fala de ponto de energia. Como é que é o nome, Pedro? Me ajuda aí. Projeto de uma psicologia científica. O projeto de uma psicologia científica, exatamente. Ele fala claramente de uma memória corporal, né? Que certos tracejamentos mantém, né? Quando você faz um circuito, traceja um circuito, ele é mantido, né? Se ele tem uma importância, ele é mantido no corpo. E isso é uma memória corporal, né? E existem toda memória, ela tem um lado corporal. Por exemplo, existe o tratamento de trauma de guerra, né? E esse tratamento de trauma de guerra, ele utiliza os sentidos, né, e a revivência, a rememoração gradativa do trauma, da situação de trauma. Quando você vai rememorando essa situação, você vai associar. Lá no trauma, o que traumatizou foi a associação de afetos, né, de emoções àquele trauma. Então, toda vez que você rememora, seja olfativamente, seja visualmente, seja auditivamente, qualquer coisa que lembre aquilo, o afeto associado vem. E, normalmente, é um afeto de medo e de angústia. Então, o que as pessoas fazem? Pedem para a pessoa rememorar, né, gradativamente ou exaustivamente, descrever o máximo das coisas que ela lembra, e você vai fazendo, ou sonoramente, né, você vai dando um ritmo sonoro, através de estalos de um lado e de outro do ouvido, ou no toque, né, dando um ritmo lento, né, um ritmo parasimpático, né, ou no movimento dos olhos. Pá, pá, pá. Ou seja, né, segundo a técnica do MDR, né, que essa técnica chama-se MDR, isso daí é uma troca de lado do cérebro direito para o esquerdo e tal. Eu não acho nada disso, eu faço uma leitura rachiana. Para mim, o que faz é que você desassocia das emoções associadas, né, através do parasimpático. Então, aquilo que era desagradável passa a ter uma sensação boa associada a ele. Quando você gradativamente consegue isso, você elimina o trauma. Né? Então, toda memória ela tem um lado corporal. Não existe memória sem uma base afetiva, porque você esquece. Né? Você tem a memória curta, né? Que é aquela que você guarda o número. Vou discar. 2, 2, 3, 3, 4, 5. Aí você liga. Se aquilo afetivamente não teve problema nenhum, né? Daqui a uma hora você esqueceu. Impossível você lembrar aquilo. Né?
E seu cérebro é até funcional que não lembre, porque você precisa guardar coisas mais importantes. Mas se aquilo foi o telefonema da sua vida, né, em que a paixão da sua vida que terminou com você, que você ligou para ela, ela disse, não quero mais nada com você, aquele número fica, pode ficar, né, porque ele está carregado de afeto. Né? Então, assim, existem sensações primitivas, né, como esse do nascimento, ou se na barriga da mãe, né, que elas são simplesmente memórias de uma sensorialidade primitiva, né, desse circuito prazer e desprazer. Né? Elas não se desenvolveram além disso, mas elas são tão contundentes, né, exatamente porque o eu está se conformando. Então, qualquer emoção é contundente. Porque o eu está pouco estruturado, tem pouca bagagem, pouca vivência, não lidou com aquilo. Né? Então, aquilo que num adulto talvez ele lidasse muito melhor, aquele mesmo adulto, né, se ele fosse se construindo e tivesse uma situação parecida, ele poderia lidar. Para a criança aquilo é contundente, é um caos. Né? E aí fica marcado. Né? Fica marcado enquanto uma sensação ruim, associada a uma sensação de encolhimento, de desprazer, né, de angústia, né, angústia no sentido de uma contração mesmo do organismo, não da angústia mais elaborada dos poetas e tal. Né? Então, realmente fica marcas minêmicas no corpo. Né? E quando você faz um trabalho de exaustão, você, vamos dizer, desorganiza a coraça. Né? Quando você leva a certos extremos, a coraça é desorganizada. E aí o inconsciente aflora. Por isso que eu digo que existe um consciente das emoções. Né? Um inconsciente que gera as emoções. Né? É claro que eu até acredito muito mais nessa fórmula do Freud, que diz que existe esse precipitado que se organiza de uma certa emoção e que ele é ativado e que produz a funcionalidade da emoção. Né? E cada emoção tem uma funcionalidade orgânica que acompanha e não é possível ter o afeto sem essa funcionalidade. Isso não existe, é uma coisa só. O que a gente chama de tristeza, né, é um encolhimento. É um encolhimento dado, e é diferente do medo, porque é um encolhimento dado um laço afetivo construído. Por isso que ela é um pouco mais complexa, a tristeza. Né? Mas ela é um encolhimento. Então, quando você tem uma grande perda, a tendência de você se isolar, lamber suas feridas, ficar sozinho, né? Ficar isolado, por causa desse movimento próprio. Né? Você fica mais triste, você fica com menos energia para fazer as coisas, você não quer ver os amigos, você não quer ir ao barzinho beber uma cerveja com os amigos, você não quer ver aquele filme maravilhoso que você estava esperando, né, um tempão de ver, e aí você diz, tá bom, deixa para depois eu vejo. Então é esse movimento. Só para fechar aqui, aí a gente abre para as perguntas, né, eu sei que são conceitos complicados, né, é uma maneira de olhar o mundo um pouco diferenciada, né, e às vezes impacta um pouco no conceito das pessoas. Então, eu vou, para amenizar isso, ao contrário, né? Para radicalizar isso, eu vou falar uma frase do Reich que ele dá uma geral, né? Dá uma geral em termos do que é importante para ele. Né? As linhas de orientação da nossa técnica conceitual não são a matéria ou a estrutura, mas sim o movimento e os processos de energia, já que as substâncias e as formas estruturais são de uma complexificação sem fim, enquanto movimentos primitivos e os processos de energia vital são extremamente simples, acessíveis à observação. Isso é interessante porque quando ele começou a observar certas vesículas, né, que ele vai... Aí é uma história complexa, eu não vou entrar nesse nível, mas ele começou a observar vesículas e ele pegou o microscópio ainda não eletrônico, porque o microscópio eletrônico ele só consegue ver coisas mortas. Tá?
Então, você vê o que você lê na estrutura, que é importante, às vezes, saber como é a estrutura física da coisa e tal. Mas ele não pega a vida, né? E esse microscópio óptico que ele utilizou, ele foi ao máximo e ele foi além, que distorceu um pouco a nitidez, mas ele precisou mais do movimento. Ele tinha tanto isso internalizado dentro da prática dele, que para ele o movimento era muito mais importante do que ver perfeitamente os limites de uma coisa. Né? Porque o movimento, na verdade, a definição de emoção para ele vem do latim. Motion é movimento, movimento, né, se movimentar. Então, toda emoção é um movimento do plasma, é um movimento dessa pulsão, né, do pulsar, e é isso que traz todo o processo de vida. A vida está no movimento. Acho que a gente podia abrir... sim, eu vou falar uma última coisa aqui no meio da história. Bom, aí fica a pergunta, o que a gente trabalha rachianamente, o psíquico ou o somático? Né? Que foi uma pergunta que eu acho que ainda não respondi. A gente trabalha os dois. Né? E aí você vai ter casos, né, um perfil, por exemplo, de uma histérica. Você vai trabalhar muito mais o psicológico. Por quê? Porque ela é uma profusão de emoções e que ela não tem consciência de que emoções são essas. Ela é expressão, 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 seduz, né, sem saber que está seduzindo. Então é o trabalho de botar o pingo nos is. Você dá nome aos bois. Então é um processo muito mais psíquico do que corporal. Não quer dizer que você não possa fazer um processo corporal numa histérica a partir de um certo momento. Né? Mas aí você pega um compulsivo. Né? O compulsivo ele tem um bloqueio afetivo. Né? E ele faz para não sentir. Né? Se ele faz para não sentir, ele pegou toda a pulsação, né? E começou a se contrair. Né? E aí a estrutura das costas dele é um pelotão de músculos tensionados. Então o trabalho corporal é fundamental, né, para soltar essa estrutura compulsiva e ele começar a ter prazer. Né? Porque ele sempre opta pelo dever, né, pelo fazer do que pelo prazer. Então você vai... Claro que nós não temos caráter puros, né? Nós temos vários traços de caráter, então você vai trabalhando o psíquico e o emocional, como se você fosse partir um arame, né? Aí, para cima é o psíquico, para baixo é o somático. Para cima é o psíquico, você quebra o arame muito mais fácil, ou seja, você quebra a couraça. Né? Então, o trabalho alternado do psíquico e do corporal, né, o grande pulo do gato do Reich é isso, ele deu possibilidades diversas de trabalhar a mesma coisa, já que existe uma identidade funcional. Né? Ou você vai por uma via ou vai pela outra, e dependendo do seu cliente, ou dependendo também do próprio terapeuta, né? A característica tem mais facilidade para um certo tipo de coisa, né? Então você vai utilizar mais uma coisa ou mais a outra, e você vai ser mais eficaz. Tá? Espero ter respondido. Fiquem abertas aí as perguntas. Eu não sei se no chat aí tem alguma pergunta, Pedro, que passou aí. Porra, no chat tem de tudo aqui, rapaz. Desde confissões, conversas. Esse chat, né? O chat do Meet, ele tem uma função muito maneira, que é o seguinte, é que, sabe quando você está dando aula e aí ficam umas pessoas conversando assim no fundo, né? Mas é importante isso, né? É importante, sim. Né? Essa conversa no fundo dá tipo, né? As pessoas meio relaxam, né? Bota as cabeças para funcionar, não sei o que. Esse chat é tipo a conversa do fundo. E assim, aí eu adorei, porque há muito tempo que eu não fico no fundo, e aí eu estava aqui conversando no fundo também um pouco. Eu estava com saudade de fazer isso. Eu geralmente fico dando aula, puto que as pessoas estão falando no fundo. Agora não, eu estou nesse lugar. Tipo, foi ótimo. Deu uma desopilada assim no final do ano. Mas enfim, pergunta. Acho que não perdi nenhuma, não. Acho que não. Façam aí, gente. Então, fala aí. Pedro, você estava falando do Winnicott e dessa coisa da rememoração, né? Do nascimento. Como é que era esse processo dele?
estimular o paciente? Você sabe, você chegou a ler, de como ele fazia para chegar? Olha, eu não li muito os casos clínicos dele. Eu me lembro de um, vagamente, né, que ele tinha um garotinho que ele pega e bota por dentro da camisa e sai por aqui. Ele reproduz o nascimento através, ele bota dentro da roupa dele e o cliente sai por aqui. Ou seja, ele fazia um trabalho corporal, ele só não dizia que era um corporalista, entendeu? Então, para mim, o Winnicott e Reich são muito parecidos, né? A minha dissertação de mestrado, né, é exatamente sobre isso, né? O afeto, uma unidade psicossomática, Freud, Reich e Winnicott. Mas, eu assim, acho eles muito próximos. Era um momento em que ficava claro na sessão em que seria rememorado, ou era uma coisa que acontecia, que vinha dos pacientes para ele? É uma coisa que acontecia. Não, ele não, Que vinha. Que vinha. Porque você não tem a capacidade, pelo menos eu entendo isso, de pressupor que o sujeito vai ter uma memória afetiva tão profunda, né? E que vai ser necessário atingir essa memória, né? Por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo de uma técnica reichiana que é engraçado, né? As técnicas reichianas, elas têm certos pressupostos. Isso aqui vai trabalhar isso, certo? Então, por exemplo, existe um negócio chamado concha. Você fica por detrás do sujeito e bota suas mãos no ouvido dele, né? Essa concha, ela reproduz um pouco, né, a questão uterina, né? Porque existe uma camada de permeabilização entre o bebê, né, e o fora. Então, a sonoridade, né, o calor e a energia são próximas. Não são iguais, mas são próximas. Então, essa técnica é exatamente para você regredir, né, para esse processo intrauterino, né? Só que uma vez você fazendo, por exemplo, eu já fiz isso num cliente com traços masoquistas muito grandes, né? O masoquista é aquele que não consegue, por si próprio, romper uma tensão interna profunda, né? Por isso que ele pede para bater. Né? Me bate. Por quê? Porque a coisa externa, ela quebra esse círculo que ele não está conseguindo romper por si próprio. Quando eu botei a concha, né, em vez de causar uma regressão profunda, aí a pessoa começa, tira isso, está muito calor, estou me sentindo abafado, que coisa horrível. Entendeu? Então, assim, na verdade, você tem que lidar com o emergente. Você não pode pressupor, né, que certo exercício vai dar. É claro que esse exercício dá nisso, a maioria dos clientes tem uma regressão e tal, mas você, na verdade, o que você tem que lidar é com o emergente, aquilo que vem, né? O bom terapeuta é aquilo que age com aquilo que vem. E essa questão para ele, né, para esse cliente, era muito mais superficial, né, do que uma coisa profunda de útero, né? E aí, se lembra, uma das regras do Reich é comer o mingau pelas beiradas. Ou seja, se a couraça psíquica, né, ele já falava de couraça psíquica nesse momento, mas qualquer couraça foi construída numa certa ordem, né, ela vai construindo como uma cebola. Então você tem que tirar as camadas mais externas. Se você faz uma interpretação profunda, edipiana, né, ou até uma coisa lá do útero, né, desde o início, você simplesmente a pessoa vai rechaçar, porque existem defesas que foram construídas depois que estão dizendo para não chegar nesse ponto, né? Para não atingir esse ponto. Então, a coisa histórica, desculpe o Nicolau, a coisa histórica é fundamental, né, no processo terapêutico. Fala. O que você ia falar? Você disse que em alguns pacientes a coisa rola, né? Os pacientes se permitem voltar. Aí a minha questão que fica, que a Ana também fez um comentário parecido, é assim, e aí você falou que o Winnicott acreditava pela intensidade, né? Para você também é pela intensidade? Porque eu fiz um trabalho uma vez no teatro com Butô, e a intenção era a gente reviver a sensação intrauterina, assim. E eu entrei numa viagem, assim. Mas eu fiquei me questionando até que ponto eu tô vivendo uma coisa que tá em mim, que é minha, que uma vez eu vivi lá na hora que eu tava nascendo, ou eu tô só trazendo
representações do que a gente vê, né? Porque a gente vê parto, né? A gente vai crescendo e a gente vai tendo contato com essas imagens, né? E é isso, sim. Eu fico. Até que ponto? Ah, não, tô realmente vivendo aqui um negócio que é meu, ou tô vivendo uma representação de coisas que eu conheci depois na vida, assim. Aí você vai ter que analisar o contexto, né, do processo terapêutico. Por isso que essas vivências assim pontuais, vamos dizer, elas não são tão esclarecedoras, porque isso é impossível de fazer uma elaboração profunda, né? Você tem que conhecer o seu cliente para ver quais são as questões que estão vivas naquele momento, né? Aí você vai poder distinguir, né, se é uma coisa mais profunda ou uma coisa mais superficial, né? O distinguir faz a parte disso. Agora, como o Winnicott fala, você pode acreditar na sensação que você teve. Agora, a leitura da sensação é que é o diferencial, né? E isso faz diferença na sua elaboração, porque uma leitura pode te levar para um caminho, uma outra leitura pode te levar para outro caminho. E às vezes o caminho é errado, né? Que não vai te trazer tranquilidade, equilíbrio, né? E um refazer da sua funcionalidade interna. Beleza? O Marcos perguntou se existem relações entre Reich e terapia cognitivo-comportamental. Olha, tem gente que faz terapia corporal com base no TCC. Tá? Nós não somos dessa linha. Tá? Existe gente americana, principalmente o pessoal da bioenergética, né, que é os neo-reichianos, né, que como o Lowen trabalhou nos Estados Unidos, né, e teve uma presença muito forte lá, né, ele é uma figura super conhecida, algumas pessoas fizeram essa ligação do TCC com o Reich, tá? Porque indiretamente Lowen tem a ver com o Reich, né? Lowen foi um discípulo. Mas eu não acredito nisso. O que eu estou tentando mostrar é que, para mim, Reich é um continuador do Freud. É um cara que foi adiante, pegou as bases freudianas, né, do inconsciente, né, do id. Até a segunda tópica eu gosto. Eu sei que você não gosta, né? Você fica com o primeiro Freud, mas eu até gosto de algumas formulações da segunda tópica do Freud, e há uma continuidade. Claro que eu não aceito a pulsão de morte, não é que eu não aceite, eu acho desnecessário, né? Você pode explicar tudo que a pulsão de morte tenta explicar de outras formas, né? O masoquismo, né? O sadismo, enfim, todas as coisas podem ser explicadas de outra forma. Então não há necessidade de uma pulsão de morte, que é uma hipótese, né? Que não há uma comprovação palpável, né? Então, é isso. Mas, para mim, há um desdobramento claro, né, de uma coisa psicanalítica. O comentário que o Nicolau fez aqui no chat foi sobre isso? Não, o que eu coloquei foi que o Pedro generalizou indevidamente. A história da concha é uma técnica de uma escola que se autodenomina pós-reichianos. Eles acreditam que são os lacanianos do Reich, vamos dizer assim. Então, essa técnica, muita gente utiliza do movimento não reichiano, mas dos corporalistas, né, generalizando um pouco, mas eu tenho severas críticas ao tipo de proposta dessa técnica, né, pelo caráter mecanicista e pouco ligado a toda a complexidade do funcionamento psíquico e emocional que essa escola, numa tentativa de simplificação, fez uma coisa mais simplória do que simplificada, do meu entender. Você pode concordar com isso, mas é o meu entendimento. Na verdade, assim, o Navarro, que é o cara que bolou essas técnicas, né, ele chamava de actions, né, atuações e tal, trazindo para o português, né, eles são atuações. Agora, a forma em torno dessas atuações era muito rígida, porque existe um tempo determinado, né, existe uma sequência determinada e existe uma exaustão
de aplicar a técnica até que seja resolvido. Nada disso eu utilizo só a técnica, né? E eu utilizo a técnica em relação à reação do organismo. Eu posso parar uma concha no primeiro minuto, e ele, na verdade, esperaria 15 minutos, depois 25, né, até a exaustão daquela técnica, né? Então, assim, eu utilizo a técnica no sentido do efeito que ela faz do ponto de vista energético, né? Mas tudo em torno eu não uso, né? Que é o tempo, é a rigidez. Por exemplo, até o próprio Reich, a gente não falou disso, eu não falei de propósito, porque ele fala de segmentos de couraça. São 7 segmentos, né? Eu, primeiro, na minha experiência, você trabalhar com segmentos não é uma coisa boa, a gente é uma totalidade. O Reich fala um pouco disso, né? Então, quando você chora com o corpo todo, com todos os segmentos, né? Você chora com os olhos, na lágrima, você chora com o céu da boca, né? Você chora com a garganta, que é o pescoço, né? Que é o outro segmento, você chora com o peito, você chora com a barriga, você chora com o diafragma, porque ele se movimenta, e você chora com a pelvis, o assoalho pélvico se movimenta. Um choro profundo, ele chora como um todo, né? Então você vai trabalhando isso, né? Existe um sentido geral que o Reich falava, né? Porque as emoções elas são expressas pelo rosto, né? A coisa que mais expressa as emoções é o rosto, né? E nesse sentido você começa, né, pelos olhos, porque os olhos é realmente o órgão de maior contato, os sentidos são os órgãos de maior contato, né? E você precisa ter contato para poder suportar certas cargas emocionais, né? Quanto mais contato você tiver, mais essa estruturação do eu se faz. E você pode lidar com coisas que lá na infância você não conseguiu lidar, né? Você pode suportar. Então, o trabalho realmente ele tem uma direção geral, né, que é da cabeça para os genitais, né, o trabalho corporal, mas ele não pode ser feito de uma maneira rígida, porque quando você trabalha os olhos, você não necessariamente, vamos dizer, esgotou toda a couraça do olho. Você trabalhou aquilo minimamente e conseguiu fluir um pouco mais o organismo como um todo. Aí você chega, sei lá, no pescoço e você vê que o cara começa a piscar, né? Piscar, 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 né? Ou então você chega na respiração e começa a aumentar, soltar a respiração e o olho começa a pesar, né? Por quê? Porque havia ainda o encoraçamento, um nível de encoraçamento. Quando você dá carga a esse encoraçamento, ele aumenta. Porque a carga, ela alimenta tanto a carga livre para a vida, como os encoraçamentos. Essa é a regra energética, né? Que os traços de caráter e os sintomas eles são alimentados pela própria energia do organismo, né? Então, quando você aumenta a carga de modo geral, você pode aumentar a couraça, né? Ou pode produzir energia livre para a vida, né? E aí vai depender da sua observação. Então, tudo é um processo dialético contínuo, né? É uma revolução constante, como diria o Trotsky. O tempo todo você está num processo dialético de ver a reação do sujeito e ir reagindo de acordo com a reação do sujeito, né? E construindo. Pedro, engraçado, né? Estava aqui pensando quando você estava falando como que é confortável para a gente encaixar, né? Porque quando você falou assim, os segmentos de couraça, 7, aí eu já anotei, tipo, 7, aí tipo, uau, quais são, né? E você, não, mas a gente é uma totalidade. Eu, não tem regra. Né? Tipo, porque a nossa mente, ela quer, é muito louco, né? Isso em qualquer coisa, né? Você fica muito confortável com a técnica, muito seguro, né? Então, limpeza de chakras, são 7 chakras, então vou limpar 7 chakras, mas a gente, eu acho que tem tudo a ver essa coisa da revolução constante, porque a gente é surpreendido e tem que estar aberto a se surpreender o tempo todo, porque essas regras, elas não são absolutas, né? Tipo, o tempo todo elas vão ter que ser remanejadas como é a vida, esse movimento, né? Esse movimento aí das partículas. Mas a gente quer definir, tem um certo prazer nisso, eu acho que tem a ver com a pergunta inicial, né? A gente se sente, que eu fiz, né? Mas por que a gente se desassociou tanto?
porque tem um lugar prazeroso também. Ai, me fala quais são as 7, eu quero saber, sabe? Pra eu brincar disso, sei lá, né? Brincar, assim, não pejorativamente, claro, mas, né? É isso, interessante, assim, a gente tem que se surpreender o tempo todo, não adianta. Eu acho que você pegou uma coisa muito profunda, né, que eu chamo, aí já é Pedro Castel, não é Reich, tá? Mas eu acho que para mim, reverbera, né, como uma continuidade reichiana, vamos dizer. Eu acho que a gente tem uma lógica emocional do ser e uma lógica emocional do ter. Né? A lógica emocional do ser, ela é fluida. Né? Ela é em constante troca com o mundo, com nós mesmos, mudanças internas, mudanças externas. Né? Eu faço a imagem até da gente estar num rio. Tem duas formas de estar num rio. O rio tem uma correnteza própria, que é a vida. Né? O paralelo é a vida. A gente quer ir, às vezes, para um outro lugar. Né? Então a gente tem duas formas de fazer isso. Você segura na margem, faz um esforço danado e vai se segurando nos galhos da margem até ir para onde a gente vai, um desgaste, uma energia profunda, ou a gente se solta na correnteza e começa a nadar para onde a gente quer. Aí o que acontece? Tem a energia do rio e tem a energia sua. E você vai, como na toda física, ter uma resultante das duas forças. Né? Que não é exatamente o seu desejo e não é exatamente a vida que nos leva. Né? E essa síntese é que é exatamente o equilíbrio da nossa. Isso é a energia do ser, né? É a lógica do ser emocional. A lógica do ser, do ter, é exatamente segurar na margem. A gente precisa de coisas externas. Né? Então, a racionalidade, o ter o saber... Né? Eu li todos os livros do Freud, todos. Sublinhei eles, anotei. Vai ser um bom terapeuta? Não sei. Li todos os livros do Reich, nem citar. Né? Vai ser um bom terapeuta? Não sei. Vai depender da tua emocionalidade. Por isso que é tão importante você fazer terapia, né? E estar fluido no seu processo. Porque se você não está fluido, você engata com o seu cliente. Você engata e aí você não dá conta, você nem consegue perceber, porque assim como o Freud falava, né, de uma tensão flutuante, o Reich falava de uma sensação de órgão, né, e de um campo energético. Né? Os novos psicanalistas falam, né, do processo de você entrar na transferência, né, de você fazer um processo de integração da necessidade transferencial do seu cliente, você tem uma postura que completa. Para o Reich, isso era o campo. É perceber o outro energeticamente, é se colocar com o outro energeticamente para construir algo que seja novo e liberte aquele sujeito daquela fixação, né, que faça o outro fluir. Né? E o Reich tinha uma radicalidade interessante, que ele dizia o seguinte: não é o terapeuta que cura. Né? O terapeuta é um catalisador de um processo do terapeutizado. É o cerne energético do outro que o cura. Você só tem que conseguir que o outro acesse isso. Né? Ajudar o outro a acessar isso. E o outro se cura. Não é você que cura o outro. Até porque as suas saídas não necessariamente serão as saídas dele. O que você conseguiu na vida que causou um equilíbrio não necessariamente vai servir para ele, porque a história dele é completamente diferente da sua. Você chega a clientes adultos com 40 e tantos anos lá no seu consultório, 30 e poucos, né? Ou mesmo com 20 e tantos, já tem uma história, uma bagagem de vida que é completamente diferente da sua. E é interessante, por causa dessas associações, quando você percebe a tristeza do outro, você tem clareza que a tristeza do outro tem algo em comum, energeticamente, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de associações, né, representacionais e emocionais que são completamente diferentes. A tristeza de Paulo não é igual à tristeza de Pedro. Nunca é. Porque os fatos de tristeza que os dois viveram são diferentes. A funcionalidade da tristeza é a mesma, mas os fatos, as experiências, os objetos que foram perdidos são completamente diferentes. Então, é esse fluir que funciona, esse fluir, essa interação, é que vai dar esse processo de interação.
né? Então, o Reich falava de sensação de órgão, né, que é essa conversinha inconsciente, eu diria, isso com isso, isso com isso, uma conversinha de isso com isso, né? E o campo energético, né, que é exatamente a colocação sua frente à energia do outro. Né? É isso que vai dar o processo de libertação, de fluidez daquela indivíduo que está na sua frente. Vai ajudá-lo a ele encontrar a sua fluidez, né? O seu núcleo energético, né? Contactar esse núcleo energético. Certo. E aí, galera, o que mais? Eu fiquei curiosa de saber como que a pandemia e a quarentena afetou a clínica, né, durante pelo menos aquele período que realmente todo mundo se encastelou e teve que fazer atendimento remoto ou não fazer. E quando vocês estavam no remoto, né, como que isso foi contornado, se é que foi possível contornar? Sim, foi. Né? Existem duas coisas, né? Primeiro, assim, aquela historinha que uma vez eu falei aqui, mas eu acho que eu nem estava dando aula, foi um palpite aí no meio de alguma aula, né? Que existe a questão do spin, né? Quando dois elementos, de alguma forma, né, estiveram próximos e se articularam energeticamente, né? Quando eles se afastam, quando o spin vira para um lado, o spin desse outro elemento vira para o outro. E não há um raio, uma energia, um link energético material que ligue os dois. Eu acredito que esse processo da câmera é parecido, né? De alguma forma, a gente toca afetivamente o outro. E isso é energia, né? Então, assim, primeiro, a pandemia ela criou uma situação de estresse muito maior, né? E, por incrível que pareça, o processo de terapêutico através da internet, ele se tornou mais intenso por essa situação da pandemia. As pessoas precisavam muito mais, né, de um suporte, de lidar com certas questões que estavam aflorando, que iriam elas ou não. Então, a emocionalidade ficou à flor da pele. Por isso que funcionou tanto. Né? Eu não sei o quanto, eu esperava mais limitações até do que eu encontrei nesse processo. Eu não sei o quanto, né, numa situação normal de vídeo, eu já vivi isso, mas eu vivi em pessoas que eu tive um laço corporal, presencial, inicial, e essa pessoa se mudou. Né? No caso, eu tive um cliente que foi para Médicos Sem Fronteiras. Né? Então, ela foi para o Paquistão, foi para países da África, e eu atendi ela para o Skype, antes mesmo da pandemia. Né? E funcionava. Também ela estava numa situação de estresse muito grande. De vez em quando, ela mandava um e-mail para mim e dizia assim, olha, a gente marcou a sessão hoje, a tal hora, mas vai ter um bombardeio aqui, eles vão tirar a energia, então não tenho como conectar. Aí eu mesmo ficava assustado. Como? Vai ter um bombardeio? Quer dizer, a situação dela era uma situação crítica também. Então funcionava, porque ela precisava demais daquele aporte. Né? Então deixava essas coisas à flor da pele. Uma outra técnica que eu usei foi de orientar o trabalho corporal. Então eu peço para a pessoa deitar a câmera, eu vejo o corpo da pessoa e eu vou dando indicações de respiração, de certos movimentos, né? E a pessoa vai fazendo. É uma outra forma que eu uso com alguns clientes que eu tenho mais segurança. Porque como você está longe, né, a tua interferência energética é limitada. Né? Então, certos trabalhos mais radicais, eu procuro evitar, dado que eu não vou estar tão próximo pela intensidade para lidar com qualquer desvio, né? Qualquer explosão, qualquer coisa inesperada que aconteça. Né? Então, mas eu já fiz esse tipo de trabalho também e funcionou. Também funcionou. Tá? Então, foi assim que a gente foi lidando com o trabalho. E agora eu já tenho alguns clientes que eu atendo. Né? Estou atendendo em torno de 5 clientes presenciais, o resto online, continua online. Né? Não sei se te respondi. Sim, super respondeu. E só por outra curiosidade também, você sempre se refere a falando cliente. É uma opção de quem é haitiano ou não tem nada a ver, uma opção sua, Pedro Castel mesmo? Não usa paciente, porque paciente também, eu sei, tem uma conotação bem pejorativa, né?
Talvez lidando inconscientemente com a transferência negativa, né? Paciente é aquele que tem paciência com você, né? Então, o cara vai ter que ter uma paciência para te aturar. Eu prefiro comercializar, já que estamos numa estrutura capitalista, né? Não fugimos dela, né? Ele me dá um dinheiro, ele é um cliente, né? Claro que existe uma característica desse cliente muito especial, que é o envolvimento afetivo, né? Assim, você não pode se envolver afetivamente no sentido de colocar os seus desejos nessa relação, de querer realizar os seus desejos nessa relação. Mas você tem e deve, né, estar ligado afetivamente ao seu cliente, primeiro para perceber o processo emocional dele, que só assim você estando aberto afetivamente, e segundo, para você vibrar com as vitórias, né? E ficar mais constrito, né? Não constrangido, não sentir exatamente a tristeza, mas no momento de tristeza poder interagir com aquele de uma forma respeitosa, né? Porque isso é necessário, né? Um respeito ao outro, né? E um respeito que se dá pela emoção, não é um respeito intelectual. Então você tem uma interação afetiva, você anda meio em cima do muro, você não é o Pedro dos desejos de Pedro, né, que vai colocar ali, essa cliente aqui é gostosona, eu vou tocar ela, que legal, pá, pum, não é isso. Né? Eu vou querer o bem dela, então eu preciso saber se aquele toque vai funcionar para ela, se aquele momento é o momento certo de fazer aquilo. Né? E é interessante até, porque a maioria das clientes histéricas são muito charmosas, muito bonitas, né? E eu, no meu pressuposto, são aquelas que eu menos toco, porque eu acho que elas precisam exatamente de entender, né, aquela profusão emocional que ela fica caoticamente perdida. Então, é esse cuidado que você tem que ter, de estar presente ali, né, fluindo energeticamente, mas ao mesmo tempo não colocando o seu desejo ali como principal. O desejo do outro, as questões do outro são principais. Ninguém nunca fala dos histéricos, né? Só quero dizer que eles existem, né, gente? Porque só falam das histéricas. Existem, mas são bem mais raros, viu? Eles não devem buscar clínica, mas eles estão aí. Eles não devem buscar a clínica, como a mulherada busca mais. Mas eles existem. Não, sim, eles existem. Eu já tive grandes amigos histéricos, maravilhosos, que nunca fizeram terapia, é verdade. Mas eu já tive cliente histérico, tá? Tive. E é complicado Tem que usar nos seus exemplos, viu, Pedro? Hein? Tem que usar nos seus exemplos. O histérico? Sim. Pedro, eu fiquei curiosa se os seus amigos histéricos também são assim bonitos e apetecíveis. Assim como? Não entendi. O assim é comigo? As mulheres. Você escreveu que as mulheres histéricas normalmente são bonitas e apetecíveis, né? Sim, mas fiquei curiosa se você teve a mesma impressão sobre os homens. Mas talvez não agrade a todas as mulheres, porque eles têm traços muito femininos. Eles são muito doces, muito suaves, né, lânguidos, e algumas mulheres gostam da coisa macho futum, né? Assim, pá, homem com H, vem cá, meu bem, entendeu? E eles não têm isso. Eles são, pelo contrário, eles são muito próximos de um estereotipo homossexual. A gente está precisando apresentar os histéricos mutuamente, um para o outro. É possível. Mas atualmente eu não tenho nenhum cliente histérico. Assim, eu tenho contrastes de histérico, mas não assim. Eu já tive um cliente histérico de livro, né, que era um cliente histérico de livro. Aliás, fantástico. Ele criava roupas maravilhosas. Né? Ele não era, ele era gay, mas ele era histérico, tá? Até nas relações dele ele tinha dificuldade. Você pode ser gay, né, e ser histérico. E aí ele criava roupas maravilhosas, ele era um cara extremamente sedutor, né? Tem um ator que é histérico, que é público, né? O Peter O'Toole. Quem conhece ele, aquele é um perfil do histérico. Quem já viu aquele filme maravilhoso, Lawrence, da Arábia,
né? É o ator principal, né? E ele é uma sedução em pessoa. Mesmo eu, que sou hétero, assim, quando eu vejo aquele cara, eu disse, nossa, que cara! Muito lânguido, muito sedutor, ele ganha o espaço, ele ganha a cena, é impressionante. Mas tem todos os tipos, né? O Reich, ele tem alguns tipos de caracteriais, né? E depois o pessoal reichiano mesmo vai criando outros tipos que provavelmente ele falou, mas ele não escreveu sobre, né? Então ele falava da histeria, do passivo feminino, né? A histeria masculina e feminina, do passivo feminino, do compulsivo, do fálico narcisista, né? Do esquizofrênico, do esquizoide, né? Ele tem um texto maravilhoso sobre isso, né? E aí o pessoal que deu continuidade a isso começou a falar da oralidade também e dos caráteres oculares, né, em geral. E aí o esquizofrênico está dentro desses caráteres oculares, porque, na verdade, o contato é a grande questão, né? O contato com o mundo, o contato com as pessoas, o contato afetivo. Que vai desde um autista, né, até um borderline, vamos dizer, que tem essa característica, né, todos nós temos, toda a neurose, ela faz um descontato, né, um certo nível de descontato, né, mas há uma profundidade. Olha, o Reich não dá uma explicação sobre a homossexualidade assim, de como é construída, né, a homossexualidade em particular. O que ele fala, né, é que a homossexualidade seria um desvio da funcionalidade natural, né? Mas isso eu acho que é questionável, né? Eu, particularmente, Pedro, acho questionável, porque a potência orgástica, né, que seria o objetivo terapêutico, né, do Reich, que envolveria a questão afetiva, né, e a questão do orgasmo, eu acredito que um homossexual possa ter um orgasmo. E se ele tem um orgasmo do ponto de vista energético, né, e aí a gente está muito mais lidando com o ponto de vista energético e menos biológico e estrutural, como o próprio Reich diz, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Reich era datado da concepção moralista da época dele, né? Assim como o Freud também, né? E hoje em dia isso não faz nenhum sentido, né? Você não vai curar uma homossexualidade, né? A não ser que a pessoa esteja incomodada com a sua opção sexual. Aí é outra coisa, né? Ela te traz isso. Aquilo para ela é um problema, né? Mas eu nunca tratei. E eu tive esses casos, né? Eu tive um cliente que há muito tempo atrás, bem no início de carreira, né? Eu trabalho há 40 anos com clínica, né? Ele fez uma mudança de sexo, né? E ele estava inconfortável com o novo corpo dele. E era um problema, porque antes ele era uma coisa e ele era assexuado, ele não conseguia assumir a sua sexualidade por causa do seu corpo. Aí ele transforma o corpo e aí ele fica incomodado no corpo que ele criou. Claro que tinha um descontato profundo aí, né? Porque ele não conseguia nem assumir o próprio corpo que tinha, né? E aí havia uma questão da homossexualidade dele profunda, mas que era muito mais profunda. Não, nem a questão da homossexualidade era a questão mais profunda. Era uma questão de identidade dele com ele mesmo, que não havia. Mas isso acontece também com pessoas que fazem cirurgias bariátricas, por exemplo, ou pessoas que sofrem acidentes que afetam o rosto principalmente, e há uma perda, entre aspas, da identidade, ou uma dificuldade. Eu acho que tem muito mais a ver com essa mudança corporal do que com uma questão de ter pênis ou ter vagina. Isso, exatamente, é mais profundo, exatamente. É uma coisa que não é uma integração do sujeito com o seu corpo, né? E nós somos o nosso corpo. Se a gente não está integrado, nós não estamos integrados, né? Não é o nosso raciocínio, né? O nosso pensamento que não está integrado com o nosso corpo. Nós não estamos integrados, né? Então a dificuldade profunda é essa. E aí a questão da homossexualidade é até secundária.
né? Tinha a ver, porque a transformação teve um caráter sexual, né? Uma motivação sexual, mas, na verdade, a questão era muito mais profunda, porque a própria não exercício da sexualidade dele anterior com o corpo que ele tinha já era uma questão de não integração da personalidade dele. Bom, aconteceu uma coisa fenomenal, que é que alguém apareceu um silêncio de alguns segundos justamente na hora que bateu 21:00. Então, seria uma oportunidade da gente terminar na hora, né? No último encontro. Mas eu não sei, mais alguma coisa? Como é que vocês estão de tempo? Vontade de falar? Tranquilo, se tiver perguntas... Não dá confiança. Depois reclama. Eu nunca reclamei disso. Olha, eu tô cansado, não sei o que. Não reclama. Olha o masoquismo aí. Olha aí. Cara, já estão me analisando, já, tá vendo? A confiança que aparece. Depois de 28 semanas acontece isso, entendeu? A pessoa, nunca me viu mais gordo, só me viu aqui pela telinha. Tem toda uma discussão se através da telinha rola. Pô, a pessoa, através da telinha já tá tipo, olha, caraca, pior que você acertou, Thaís, tá vendo? Você acertou, você bateu num ponto. Então, beleza, diante desse diagnóstico certeiro da Thaís, eu vou encerrar o Psicanálise Cotidiano 2020. Agradecendo muito a presença de todo mundo, né? Então, criamos uns vínculos virtuais muito legais aqui, através da telinha, sem contato prévio, etc. Mas rolou uma parada aqui, com certeza, que vamos continuar explorando ano que vem, depois de um período de descanso. Então, bom, agradecer então especialmente quem fica com a câmera aberta, porque eu tenho necessidade de ver as pessoas, então obrigado por satisfazerem minha necessidade de ver as pessoas, mas sem sacanagem, agradecer a todo mundo, né, enfim, por possibilitar então esse projeto, enfim. Agradecer então especialmente, né, o Pedro e o Nicolau por aqui no último módulo, né, fecharem o ano com chave de ouro aí, com essa discussão tão, né, rica, que bate num monte de temas, né, levanta um monte de curiosidade, um monte de pergunta né, delicada, importante, interessante e tal, né? Bom, e é isso, né? Nos vemos ano que vem em algum momento. Né? Eu queria agradecer aí o convite, né? Foi muito boa a oportunidade de falar de Reich, né? E agradecer as carinhas que eu vejo, algumas eu não conheço, mas já estou quase conhecendo. Daqui a pouco eu interpreto, viu? Que nem fizeram com o Pedro. Ok. Então, brigadão, gente, pela atenção aí. Valeu. Grande abraço a todas e todos. Abraço a todos. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão, Pedro. Beijão. Beijo.